Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Olivia, do time de marketing do RD Station CRM. E hoje a gente está aqui para celebrar o Dia do Profissional de Vendas. E para isso eu não podia estar melhor acompanhada. Aqui comigo tá Luiz Lourenço. Luiz, bem-vindo, bom dia. Oi, Olivia, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho do que a gente está preparando para o Dia do Profissional de Tem muita Vendas. coisa legal, né? Tem muita coisa legal, né? Uhum. Espero que a gente tenha aí um bom papo e que eu consiga ajudar de alguma forma os profissionais de vendas que estão assistindo aqui esse webinar. Legal. Gente, hoje a ideia então é a gente bater um papo sobre a reta final desse ano, né? A gente está entrando aí no último trimestre, tem muita coisa ainda para acontecer. Muito importante pensar sobre os próximos passos, planejamento 2023, muita coisa ainda aí para os times começarem a se planejar. Para a gente começar esse papo, eu já vou trazer alguns dados aqui para vocês. Luiz, a gente fez esse ano o Panorama de Vendas, né? Uma pesquisa que entrevistou mais de 1.600 pessoas. Dentro desse panorama, a gente teve um dado preocupante, né? Que 67% das empresas não bateram meta em 2021. Olhando esse cenário agora em 2022, você acha que a gente está caminhando para um cenário um pouco mais positivo? Para a segunda edição da pesquisa, será que a gente vai ter um dado melhor aí em 2023? Olivia, eu acho que tem algumas coisas que acontecem no mercado, que aconteceram no mercado no ano de 2022, que acredito que as empresas tendem a ter melhores resultados do que em 2021. Só que a pesquisa ela pergunta especificamente sobre o alcance das metas que foram colocadas. Sim. E o grande problema da meta é qual que é a referência que você está dando para ela, né? Porque se eu coloco uma meta errada, eu posso ou bater ela com muita facilidade, Sim. e aí eu tenho todo o contexto de mercado, né? Então, o mercado em 2022 está muito mais aberto do que em 2021. Sim. Em 2022, porém, a gente vai ter aí toda a turbulência de eleições, né? Que no Brasil é bastante forte. Mesmo assim, eu acho que os resultados de 2022 tendem a ser melhores do que os resultados de 2021 em vendas. Sim. Agora, se as empresas vão bater mais metas ou não, depende de qual foi a meta. Se a meta foi pensada, né, tem uma referência interessante, tem uma base de cálculo histórica, referências de taxa de conversão, que é uma coisa que a gente fala também no panorama de vendas, provavelmente essa empresa já tem um lastro, ela já tem uma referência dentro da sua operação e provavelmente tem mais chances de bater as suas metas. Mas na pesquisa, né, acho que a gente consegue ver ali por outros dados que a maior parte das empresas ainda não tem um processo de vendas bem estruturado. Tem até um dado específico, né, que acho que todas as pessoas, os profissionais de vendas, reconhecem a importância de um processo de vendas, mas na prática, só 1/3 das empresas, aproximadamente, tem um processo de vendas bem construído. Dito isso, eu acho que a grande maioria das empresas ainda assim vai ter dificuldade de bater meta, porque é muito difícil você bater metas de forma consistente sem ter um processo comercial bem definido. E eu acho que o pessoal mais tem dúvida, né? O que mais gera indagação e que as pessoas precisam mais de apoio, de repente, para pensar é como alavancar os resultados nesse último trimestre, né? Então, já pensando nisso, como é que é esse tiro final? Ainda dá tempo de reverter essa situação? Tá muito em cima? Quais são as dicas aí que você pode dar pro pessoal que tá assistindo? Reverter uma situação do ano inteiro é igual você querer abater a meta do mês na sexta-feira do último dia do mês. Dia 30. Né? No dia 30. Dá? Pô, talvez dê, mas é muito mais difícil, Sim. né? Mas não impede que a gente tenha uma melhoria significativa no último trimestre do ano. Tem algumas coisas que acontecem no último trimestre do ano que pode ser aproveitado pelas empresas, né? A gente tem Black Friday, para quem, né, trabalha mais, tem mais relacionamento com o cliente final. A gente tem as datas festivas. Tem um comportamento que é interessante, assim, né? Que, especialmente empresas de um nível mais enterprise, elas têm um recurso de investimento anual.
E algumas empresas, né, elas têm aquele recurso para gastar e às vezes economizou durante o ano inteiro e tem um recurso para gastar e talvez seja um bom momento de você aproveitar esse momento de recurso para vender o seu produto, o seu serviço. Enfim, né, acho que tem algumas datas no final do ano que permitem que a gente trabalhe de forma pontual, que a gente trabalhe campanhas e tudo isso. Mas, de novo, né, eu acho que para a gente conseguir gerar resultados de forma consistente em vendas, a gente pode ter esses picos. Sim. Mas o pico, ele não salva... Ele ganha aquele negócio, você ganha um jogo, mas você não ganha um campeonato, né? Acho que é bem possível que as empresas tenham espaço para ganhar jogos, sim, mas para ganhar o campeonato, eu acho que a gente tem que voltar lá para os fundamentos de uma empresa produtiva, escalável em vendas, que aí a gente passa, né, pelo processo, por boas técnicas de abordagem, de conversão, boas análises, enfim, todo esse movimento. Né? Outro ponto que as empresas podem trabalhar, né, é a questão de antecipar o ano de 2023. Aproveitar aqui que as empresas elas estão se planejando, elas estão se preparando para o ano de 2023 e tentar encontrar as pessoas e colocar a sua solução, e vender a sua solução, né, aproveitando esse momento. Né? Mas, enfim, acho que tudo isso são formas de ganhar alguns jogos. Para a gente ganhar campeonato, a gente tem que ter toda a estrutura que a gente comenta até no próprio panorama de vendas. Legal, legal. Outro ponto muito importante que está começando a acontecer agora também, junto com essa pressa de bater as metas do ano, é o planejamento de 2023. Então, gestores aí, né, C-levels, já estão começando a entrar na sala para começar a pensar 2023, que é um pouco do que você estava falando aqui, como é que a gente tem... Provavelmente devem estar pensando como é que a gente tem um 2023 talvez um pouco mais suave aí depois dos últimos anos, né? Então, se você pudesse deixar dicas do que eles têm que responder ao longo desse planejamento, no que eles têm que pensar nesse planejamento para começar aí janeiro de 2023 com o pé direito. Legal. Bem, para que eles respondam a pesquisa Panorama de Vendas 2023 e o percentual de empresas que têm batido meta seja maior, né? Essa pergunta ela é boa, assim, porque eu até falo isso bastante em algumas palestras que eu dou, né? O cálculo de uma meta não é difícil, é uma coisa relativamente simples. É uma multiplicação simples, né? A parte mais difícil de construir uma meta é você ter uma base histórica que você tenha segurança para conseguir projetar um pouco do futuro. A gente, né, até a gente fala bastante sobre crescimento previsível, como que a gente atinge um crescimento previsível dentro de uma área de vendas de uma empresa, enfim. Para eu ter essa previsibilidade e falar, poxa, em 2023 eu vou performar mais ou menos assim. Eu tenho que ter uma base histórica de referência para saber exatamente o que eu vou melhorar. É muito difícil eu falar, poxa, nós vamos virar janeiro de 2023 e vamos aumentar vendas em 30%. Sim. Qual que é o fundamento disso? Qual que é a referência que você está usando? Você vai melhorar o que exatamente? Né? Então, acho que a primeira coisa que as pessoas, né, os C-levels ou as pessoas que estão fazendo esse planejamento de 2023 têm que ter deixa eu ver como foi o meu ano, deixa eu ver como é o meu histórico em geração de demanda, em taxas de conversão, em possíveis melhorias operacionais que eu posso ter no meu processo, se eu consigo quebrar isso por times ou por pessoas, enfim, tirar uma foto da sua performance mês após mês, janeiro, fevereiro, março de 2022 inteiro, quebrando exatamente o que aconteceu em cada uma das etapas do funil. E quando a gente for trabalhar a projeção de 2023, que a gente escolha exatamente qual desses pedaços aqui do processo de vendas a gente vai melhorar e ir melhorando, colocando uma projeção de melhoria gradual ao longo do tempo. Né? Você não vai conseguir sair de dezembro para janeiro, a menos que seja uma coisa temporal, né? Claro.
Você dificilmente vai conseguir sair de dezembro para janeiro, não vai acontecer um Big Bang que as coisas do nada, né, simplesmente vão mudar, né? Então acho que a gente tem que colocar uma projeção de melhoria gradual e um pedaço desse processo de vendas, que essas melhorias elas tenham algum plano de ação para acontecer, porque elas podem melhorar no orgânico, podem melhorar organicamente, porque o tempo passa, as pessoas ficam cada vez mais qualificadas, entendem mais do mercado, da empresa, etc. e tal. Mas o ideal é que você tenha um plano de ação que justifique a melhoria daquele indicador né, que você está melhorando. Né? E para traçar esse plano de ação, as pessoas têm que entender o que deu certo. Então, olha, deixa eu olhar aqui para trás e ver, olha, o que a gente fez que funcionou, o que a gente fez que deu certo, o que a gente fez que dá para acelerar mais ainda, que já está redondo, se a gente colocar um pouco mais de investimento, um pouco mais de esforço, vai ficar ainda melhor. Só que mais importante do que entender o que está dando certo é entender o que está dando errado. Quais são os gaps que a gente fala, né? Quais são os buracos que eu tenho no meu processo de vendas? Por que eu estou perdendo venda? Eu estou perdendo venda aonde? Quais são os meus motivos de perda? Eu estou perdendo a oportunidade em um time por um motivo, por outro time em outro motivo. Então, mais importante do que entender o que está dando certo é entender o que deu errado e entrar e aprofundar. Porque aqui você talvez tenha grandes oportunidades de melhoria, né, que vão resultar em melhores resultados em vendas. E você tendo clareza desses motivos de perda, etapa que você está perdendo, negociação, etc., é mais fácil de você traçar um plano de ação. Então, eu vou tentar dar um exemplo prático aqui, tá? Só para as pessoas conseguirem enxergar e talvez ajudar no planejamento aí das empresas, né? Se você tira uma foto de todos os meses de 2022 e você vê que o seu funil de vendas ali, você está perdendo muita oportunidade que não avança de uma proposta para um contrato, por exemplo, né? Então você consegue ver exatamente que eu estou perdendo muito negócio nesse pedacinho aqui de envio de proposta. Beleza, já tenho uma informação. Então, na hora que eu vou traçar o meu plano de ação para 2023, eu falo, poxa, como que eu vou aumentar a taxa de conversão das minhas propostas em contratos? Eu entro nessa etapa de proposta e vejo, por que eu estou perdendo proposta? Poxa, é preço, eu não estou gerando valor, as pessoas estão desistindo de comprar aquilo por algum motivo, os meus profissionais de vendas estão deixando a oportunidade escapar por conta de tempo. Enfim, aí você vai ter ali todos os possíveis motivos, né? Estou perdendo para concorrente, qual concorrente, enfim. Então você vai mapear ali quais são os possíveis motivos que você está perdendo negociação naquela etapa de proposta para contrato. E aí, vamos dar um exemplo, né? Você pode ver que o maior gap, o maior buraco é porque você está perdendo oportunidades para um concorrente X. Poxa, então já ficou muito mais fácil traçar meu plano de ação. Quando eu for traçar o meu plano de ação, eu já vou colocar que eu vou projetar uma melhoria de proposta para contrato. Eu posso até manter o resto como está, mas eu vou melhorar a minha taxa de conversão de proposta para contrato. Vou melhorar 1% em janeiro, 1% em fevereiro, 1% em março. Vou fazendo assim, né? E o meu plano de ação poxa, eu vou começar janeiro treinando meu time, qualificando meu time para a gente reduzir as perdas que a gente tem para o concorrente X. Então, a gente vai trabalhar um desconto específico, ou nós vamos trabalhar um pitch específico, uma argumentação específica. Nós vamos identificar qual que é aquilo que nós temos que é muito mais forte que esse concorrente, a gente vai dar muito mais ênfase nisso, a gente vai mapear ali o que esse concorrente faz que não é tão bom para a gente conseguir fazer essa comparação, enfim, poxa, já tem um plano de ação, né? Então acho que passa por isso, assim, Olivia, a gente ter um histórico com essas taxas e, né, projetar uma melhoria em pedaços desse funil e criar um plano de ação que justifique essas melhorias.
E é muito importante ter em mente isso, que são testes, né? São testes que você pode ir fazendo, e esse crescimento, ele não precisa ser tão gritante. Então, você deu o exemplo, 1% um mês, 1% no outro mês. Não ter, às vezes, ter essa visão de cadência, né? De novo, e não só aquele pico, porque às vezes você pode também ter um pico por algum outro fator e achou que resolveu aquele problema, mas na verdade foi algo, né, da situação. Sazonal, talvez. Alguma coisa nesse sentido, dependendo, né, do produto. O que pode acontecer, né, é assim, parte dos mesmos fundamentos do que a gente está falando, né? Mas se a gente chegasse e falar, poxa, eu quero ter um crescimento mais acelerado em vendas. Aqui eu estou dando um exemplo que eu vou mexer um pedacinho da proposta para contrato, né? Pô, eventualmente eu posso colocar 2 melhorias no meu processo. Se eu coloco 2 melhorias, eu, né, vou quase juros sobre juros ali, né? Sim. Eu vou acumulando melhorias de eficiência que vão resultar em resultados melhores, né? Que vão dar resultados melhores. Sim. Acho que para isso acontecer, você tem que ter um histórico cada vez melhor, cada vez mais refinado, né? Senão você começa a colocar riscos na sua projeção, você começa a colocar uma projeção que não é tão previsível e fica, então, cada vez mais difícil de bater as metas se você não tem esse lastro, né? Aí, o que as pessoas de vendas em geral fazem quando não tem essa previsibilidade, né? Poxa, começa a trabalhar pra caramba, né? Entra naquela loucura de querer fazer o mês no dia 30 do mês, né? No último dia útil. Então, é possível também nesse planejamento colocar mais alavancas, apesar de eu estar dando um exemplo de uma. Acho que faz sentido que seja de forma gradual e que tenha um plano de ação por trás que justifique essa melhoria, porque dificilmente as melhorias vão vir de forma orgânica. Elas até podem vir, mas acho que é um risco, né? E quanto mais bem fundamentado no seu processo, mais segurança você vai ter, provavelmente mais previsibilidade você vai ter. Se você tem maior previsibilidade, aquilo ali é um dado seguro, provavelmente nós vamos ter mais empresas batendo as metas que foram planejadas, né? E aí só para complementar aqui, que eu estou lembrando algumas coisas, né? Só 30% das empresas têm processos. Então, na prática, eu estou falando que 70% das empresas tem poucas condições de criar essa projeção previsível, né? Então, talvez uma oportunidade aqui para quem está nesse momento é justamente começar o seu processo comercial, né? Eu fiz um curso aqui na RD, né? Há um tempinho, e o processo comercial ele é o mapa da operação, né? Esse mapa... Por que é um mapa, né? O mapa eu tô aqui, eu quero chegar aqui. E esse é o trajeto. Se eu não tenho um mapa, eu fico muito suscetível a errar. A pegar uma direita errada, a pegar uma esquerda, a dar numa rua sem saída, a entrar numa contramão, né? As empresas que não possuem um processo comercial provavelmente estão numa cidade sem um mapa, sabem onde querem chegar, mas não sabem qual caminho seguir. Estão muito mais suscetíveis a erro. Então, acho que para as empresas, né, que não têm um processo comercial estruturado, eu acho que aqui a gente começa a falar dar o primeiro passo na construção desse processo. É muito importante ter essa visão, né, do primeiro passo, de começar. Então, eu acho que às vezes acontece muito da empresa tá mais preocupada, pode ficar mais preocupada, qual é a ferramenta que eu tenho que ter, qual que é a planilha que eu tenho que fazer, mas na verdade o passo é atrás, né? Passo atrás. O processo de vendas, a parte que passa pelo estratégico e desemboca lá aí sim, claro, né, num CRM de vendas ou algo desse tipo, é o mais importante, né? Eu acho que para as empresas que estão em todos os estágios, né? Mas eu acho que se a empresa ainda não tem isso, tá na hora aí de pensar para 2023. Isso, começar com o pé direito. E muitas empresas às vezes começam ao contrário, né? Então, assim, poxa, deixa eu escolher o meu stack de ferramentas. Stack, deixa eu usar um termo melhor, né? Deixa eu escolher todas as ferramentas que eu preciso ter
para depois eu definir qual é o meu processo. Pois não faz nenhum sentido, né? O processo, mas o processo ele também não deveria ser uma coisa super complexa, Sim. né? O processo ele é uma folha, assim, eu tenho uma folha em branco e eu vou desenhar como funciona a minha operação hoje, quase literalmente uma folha em branco mesmo, né? Eu escrever como que funciona, eu desenhar como funciona e validar que se é aquilo mesmo, porque o processo é aquilo que é seguido pelas pessoas que estão trabalhando, né? Sim. Se eu faço um negócio de um jeito, você faz um negócio de outro jeito, a gente não tem um processo bem definido. Sim. Então a gente tem que bater as nossas folhas aqui e chegar num processo único que vai ser o processo que nós dois vamos seguir. Depois de eu desenhar esse processo numa folha em branco, aqui eu posso começar a discutir, beleza, então agora eu vou entrar num CRM de vendas. Porque o CRM de vendas é a ferramenta que eu vou operacionalizar esse meu processo, né? Aí você vai colocar esse processo para ser executado, o CRM vai ser a ferramenta que vai sustentar esse processo comercial, e o CRM ele vai te ajudar a encontrar o que está dando certo, e vai te ajudar a encontrar o que está dando errado. Ele vai começar a te orientar, a falar, opa, temos um problema aqui. Ou então, opa, temos uma oportunidade nesse outro pedaço aqui. Que é uma ótima forma de você evoluir sua operação comercial também. Porque também não adianta, né? Eu tenho um processo muito bem definido, a gente tem nossa folha aqui, tá tudo certinho, mas a gente não sabe o que tá dando certo, nem o que tá dando errado. Porque se estamos só nós dois, se nós dois estamos trabalhando juntos aqui todos os dias, beleza, dá para funcionar. Agora, se eu tenho um time comercial, eu tenho 3, 4 pessoas no meu time comercial, eu tenho pessoas trabalhando remotamente, poxa, eu tenho uma liderança, uma coordenação, eu tenho um time, eu tenho uma equipe, eu às vezes não tenho contato diário, 8 horas por dia com um profissional de vendas, eu estou trabalhando, eu entro numa reunião, saio numa reunião, ou seja, eu provavelmente vou precisar de uma ferramenta de CRM para coletar todos esses inputs, coletar todas essas informações, para aí sim eu conseguir ver o que está dando certo e o que está dando errado. E como cada vez mais está ficando claro o quanto vendas é uma profissão, é uma atuação baseada em dados, né? Eu acho que há um tempo atrás ainda tinha muito aquela coisa do jeitinho do vendedor e tal, mas hoje cada vez mais a gente vê que dados, né? A gente trouxe muito isso na pesquisa do Panorama de Vendas também, quanto que dados empodera esse time, né? Essas pessoas para conseguirem cavar melhores resultados, né? Então, acho que tudo isso, né, vem muito disso tudo que você falou, então acho que é muito bacana. Um outro ponto que a gente fala bastante aqui é sobre o crescimento previsível, que você até tocou nesse ponto um pouquinho antes. Então, o crescimento previsível passa muito por marketing e vendas atuando próximos, em conjunto, olhando numa mesma direção. Trazendo de novo a pesquisa, né, do Panorama de Vendas, a gente viu que a realidade ainda é um pouquinho diferente dentro das empresas. A maior parte das empresas que participou da pesquisa diz que as áreas estão ainda um pouco distantes, né? Estão começando um flerte, mas ainda não tá naquela coisa assim, bem unidas. E a gente sabe o quanto que essas duas áreas são estratégicas, né? E para as empresas e ajudam a empresa a ter esse crescimento mais realmente que a pessoa consiga ver, ter, contar, isso tudo que você estava falando, né? Mais previsível mesmo. Então, qual que é a sua dica se essas áreas ainda não estão tão próximas para o gestor, para a gestora que vai entrar nessa sala agora, vai começar a planejar 2023, para pensar como trazer marketing e vendas para rituais, né, processos em conjunto, para que essas duas áreas comecem a atuar mais próximos. Legal. Acho que isso é bem legal para a gente trazer do dia do profissional de vendas, né? Porque eu realmente acredito que o profissional de vendas mais bem-sucedido, ele tem esse perfil mais analítico e é um profissional de vendas que consegue trabalhar bem com as informações que o marketing gera, né? Mas vamos lá, quais são as coisas que eu imagino que são boas dicas para um profissional de gestão de vendas, por exemplo? Primeiro, acho que é legal dar um pouco de contexto, né? Os profissionais de marketing, você sabe muito bem disso, né, Olivia? Os profissionais de marketing,
eles evoluíram muito nos últimos anos. Né? O marketing de 20 anos atrás é completamente diferente do marketing de 10 anos atrás, que é completamente diferente do marketing de 1 ano atrás. Há 20 anos atrás, a gente discutia muito sobre publicidade e grandes mídias. Sim. Há 10 anos atrás, a gente começou a falar de redes sociais e coisas do tipo. Há 5 anos atrás, a gente começa a falar de inbound, a gente começa a falar de vários mecanismos de nutrição, engajamento das pessoas. E há 1 ano, 2 anos atrás, a gente começa a falar de WhatsApp. Isso dentro do contexto de marketing. Sim. Então, marketing evoluiu pra caramba. Os profissionais de vendas, em geral, não evoluíram na mesma velocidade. É o que você falou. Ainda existe um certo estereótipo que o bom profissional de vendas é aquela pessoa que é extrovertida, por exemplo. Sim. O jeitinho do vendedor. O jeitinho do vendedor. Vende gelo para esquimó. Vende gelo para esquimó. Vende areia no deserto. Vende até avião caindo. Isso, né? Tem vários. É isso. Só que o que acontece? A forma de fazer venda ela já mudou, já tem bastante tempo. Talvez os profissionais não se adaptaram, mas é fácil a gente voltar no tempo aqui, né? Como que funcionava a geração de demanda para um profissional de vendas há 20 anos atrás? Marketing fazia uma ação na televisão, por exemplo, e colocava um telefone de todo tamanho ali, né? E as pessoas se interessavam por aquela campanha super criativa, super divertida e tal, pegavam o telefone e ligavam. Na hora que a pessoa de vendas recebia essa ligação, a pessoa de vendas era a fonte da verdade. Era a pessoa que ia receber aquela ligação e que ia, poxa, eu tenho todas as informações, eu vou persuadir essa pessoa, já que ela já tirou o tempo dela para ligar e conversar comigo, eu vou persuadir essa pessoa até ela comprar. Sim. Qual que é o contexto que a gente está hoje? Antes de eu querer falar com qualquer empresa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no meu grupo do WhatsApp e vou perguntar se alguém tem alguma indicação. Depois eu vou entrar no Google, eu vou pesquisar e vou ler 1, 2, 3 artigos. Depois eu vou entrar no site dessa empresa e vou entrar no site de 2, 3 concorrentes antes de me inscrever. E eu não vou ligar, eu quero que o vendedor me ligue, porque eu quero, inclusive eu quero que ele me ligue rápido, porque eu vou me inscrever aqui em 2, 3 sites e quem ligar primeiro vai ser a pessoa que eu vou dar mais atenção, né? Ou seja, poxa, mudou muito, né? Então aquele profissional de vendas mais persuasivo, talvez hoje ele não funcione, porque ele não vai ser mais persuasivo do que o grupo do WhatsApp, que o Google, que os artigos que eu já li 2, 3, 4 vezes antes de querer falar com a pessoa, que o Reclame Aqui, que os sites de avaliação, ou seja... A informação está toda na nossa mão, na mão da pessoa que quer comprar, que né? Quer comprar. Que está pensando em comprar. Exato. Então, a gente tem que mudar o profissional de vendas aqui para ele entrar na mesma frequência, na mesma vibe de um profissional de marketing. Mas eles são distantes, né? Quem vai ser a pessoa que provavelmente vai fazer essa ponte são as lideranças de vendas. As pessoas de gestão de vendas. Não só porque a pessoa de gestão de vendas vai desenvolver esse profissional de vendas para ser um profissional de vendas mais técnico, para ser um profissional de vendas mais analítico, mas para ser um profissional de vendas que consiga entender o que está acontecendo em marketing. Que consiga entender por onde essa pessoa navegou antes de chegar no site da sua empresa. Ajudar o profissional de vendas a entender qual é o problema que essa pessoa está tendo, porque algum problema deve estar doendo bastante para ela entrar em contato ali, né, no formulário e tudo, e conseguir entender muito bem qual é esse problema para ofertar a solução de forma mais consultiva. Enfim, então a pessoa de gestão de vendas, para mim, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do profissional de vendas e nessa conexão entre marketing e vendas, né? O que deve ser trabalhado entre a pessoa de gestão de vendas, o time de marketing e também o time de vendas? Acho que o primeiro ponto é entender que primeiro um ajuste de mindset mesmo. Todos estão aqui trabalhando juntos, todos estão buscando o mesmo resultado, não é um departamento isolado que as pessoas não se conversam, porque... De novo, o resultado profissional de vendas tem uma dependência muito grande de marketing e as boas entregas de marketing dependem das informações que são geradas em vendas. Então, primeira coisa, quebrar os muros entre marketing e vendas e entender que um complementa o trabalho do outro.
Segundo ponto é foco no resultado. Acho que isso vale até mais para marketing do que para vendas, porque em geral as pessoas de vendas elas são super focadas, Muita né? meta, né? Muita Uhum. meta. Mas principalmente o time de marketing entender que o resultado de marketing que interessa são os resultados em vendas. Uhum. Então, né, a gente fala muito aí sobre as curtidas. Sim, as Poxa, métricas de as vaidade. métricas de vaidade. Uhum. Poxa, isso não leva o resultado da empresa para lugar nenhum Uhum. se isso não estiver gerando demanda para o time de vendas, Sim. não estiver gerando demanda ou de qualidade, ou com a frequência, ou no volume que o time de vendas precisa. Uhum. Enfim, então o time de marketing e vendas tem que ter foco nos resultados. E, por fim, entender que ter uma visão sistêmica, né? Ou seja, avaliar o funil de ponta a ponta. Uhum. Entender que todas as ações que estão sendo feitas em marketing para gerar demanda devem ter determinadas taxas de conversão para gerar um volume que vai chegar na mão do profissional de vendas, que vai ter que trabalhar coisas específicas para gerar um resultado comercial, um ticket médio, etc. E isso tudo, no final das contas, é uma coisa só. Uhum. Que aí a gente consegue ver esse funil de ponta a ponta e entender, poxa, o problema está aqui, o problema está em marketing, está em vendas, onde que está o real problema, né? E aí a gente volta para o primeiro ponto Sim, ali, né? Para a gente sim. projetar uma melhoria, a gente vai ter que escolher qual parte desse funil a gente quer melhorar, que a gente quer acelerar, e o que está dando errado nesse funil para a gente corrigir. Uhum. E eu acho que a aproximação também das duas áreas, ela traz uma venda até ainda mais consultiva, né? Porque tendo toda essa visão do funil, como você acabou de falar, o profissional de venda que está lá na ponta, ele vai conseguir ter toda a visão do caminho que esse lead fez até chegar ali, né? Então, que conteúdo que ele leu? Ele entrou pelo nosso, né, blog, ele viu qual conteúdo, qual matéria, ele tem interesse nesse book. Então, será que se eu falar com ele dentro dessa abordagem, né, que é até um dos pilares da nossa metodologia PIS, se eu usar essa abordagem, talvez eu tenha mais chance de converter essa pessoa de fato numa venda. Então, realmente, todo o processo se torna mais rico, né? E o que você falou também, o oposto também, né? Pra gente que é de marketing, poxa, cada vez que vendas dá um insight, eu dei lost porque a objeção foi essa, ou a comunicação não foi clara aqui. É muito rico pra gente. Então, acho que as duas áreas, né, sendo de marketing, eu também trago aqui a visão, é muito rica essas conversas. A gente aprende muito, acho que dos dois lados, assim, então... Você perguntou sobre quais rituais, né? Aham. A gente pode dar exemplos de rituais que a gente faz, né? Então, Sim. assim, primeiro, as lideranças de marketing e vendas têm contato constante, regular, semanal, para discutir justamente essa visão sistêmica do funil, né? O que está acontecendo aqui. Mas o time de marketing apresenta o que está sendo feito para o time de vendas, para o time de vendas se preparar, né? Antecipar, fazer perguntas, ler os materiais, etc. E o time de vendas também dá feedbacks estruturados, tenta dar feedbacks estruturados para o time de marketing melhorar as campanhas. Porque uma coisa que também é super comum, né, é vendas, por exemplo, falar para marketing, pro marketing, a demanda tá ruim. Aí, poxa, o que o marketing vai fazer com essa informação? Não dá para fazer muita coisa, né? A demanda tá ruim o quê? Não, então a demanda ruim está vindo desse canal. A demanda ruim a gente está perdendo por conta disso. Sim. A demanda ruim, poxa, a gente não está conseguindo essa informação. Enfim, o time de vendas consegue entregar um feedback mais estruturado para o time de marketing, e aí o time de marketing vai fazer, né, as suas análises para colocar investimento no lugar certo, nos canais certos, trocar a mensagem, trocar o texto, trocar material, enfim. O time de marketing tem N artifícios para melhorar a demanda para o time de vendas. Sim, né? sim. Muito bom. Bom, Luiz, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente nessa manhã. Acho que deu dicas super valiosas aí pro pessoal, todo mundo anotando, papel, caneta. E te agradeço muito por esse bate-papo. Obrigado. E para dar o pontapé inicial aí nessa reta final do ano, a gente preparou um treino intenso com tudo que você precisa ter em mãos para alcançar todas as suas metas em 2022. Vamos lá? Para quem se inscreveu no Maratona de Vendas, você vai receber um e-mail às 10h30 com um link para conferir todas as trilhas que estão incluídas nesse conteúdo. Essa é a página onde você pode conferir todos os materiais que você vai ter acesso. A primeira trilha
é focada no PIS, a nossa metodologia de gestão de vendas. Aqui você vai ter acesso à nossa Masterclass de gestão de vendas, a metodologia PIS completa e o PIS na prática. Na trilha 2, você tem 11 horas de curso. São 2 cursos da nossa RDU, que são pagos, mas você vai ter acesso gratuito por 15 dias. Não perde o prazo. Os cursos são Fundamentos de Inside Sales para Vendas e Qualificação de Leads e Alinhamento entre Marketing e Vendas. Um ponto que a gente discutiu bastante agora há pouco, né? Na terceira trilha, você pode assistir a demonstração completa do RD Station CRM e começar a colocar na prática tudo que você aprendeu até aqui. É hora de colocar a mão na massa. E na trilha 4, você tem acesso a alguns templates para começar a estruturar o processo ou até mesmo melhorar um pouco o processo que rola aí na sua empresa a partir de playbooks de venda, relatório comercial e o SLA entre marketing e vendas. É muito conteúdo, é muita coisa boa e tá aqui pronto para você. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, se inscreve e comece a estudar agora. A gente quer muito celebrar o Dia do Profissional de Vendas. Parabéns para você, vendedor, vendedora, e a gente espera que vocês curtam muito esse material. Todas essas trilhas e esses conteúdos estão reunidos na RDU. Se você ainda não tem um cadastro lá, é muito fácil de fazer e eu vou te mostrar como é que é. É só vir aqui em rduniversity.com.br e clicar em Comece Grátis. Aqui você pode fazer o seu cadastro preenchendo o formulário ou, se você preferir, usar uma das suas redes sociais. Entrando na RDU, você vai ter toda a visão de todas as trilhas e é só você escolher por qual delas você quer começar. É muito simples. No caso dos cursos pagos, os inscritos vão receber um cupom por e-mail. Esse cupom tem validade de 15 dias. É só usar esse cupom e você já consegue ter acesso a esses cursos. Terminando cada curso, você vai fazer uma prova para testar todos os seus conhecimentos e é ela que vai gerar o seu certificado. Para garantir a mentoria, você precisa completar os 3 cursos do PIS, fazer a prova de conhecimentos e gerar o seu certificado. Os 50 primeiros que completarem todos esses passos vão ser notificados por e-mail e vão ter acesso a esse momento super especial. Se você tiver dificuldade no acesso ou em qualquer outra etapa desse processo, fica tranquilo. Basta acessar o suporte da RDU que a gente vai te ajudar. Te vejo por aí. Até mais e bom aprendizado!